E aí, senhores, fala concurseiro, fala concurseira. Finalmente comecei a lançar a continuação dos vídeos acerca de análise sintática do período simples, senhores. Nessa segunda aula, que é a continuação do primeiro, onde eu apresentei todo o panorama geral da análise sintática do período simples, nesse aqui, eu vou começar e basicamente os tipos de sujeito que englobam essa parte, no que se refere aos tipos de sujeito. No próximo vídeo, quando eu lançar, vou falar acerca do predicado, o conceito e os tipos de predicado, que será já o terceiro vídeo da continuação. Vamos lá. A análise sintática do período simples. A princípio, senhores, eu quero mostrar para vocês um conceito simples, básico e resumido acerca de sujeito. É a pessoa cuja qual a oração se refere. A oração que tem um sujeito, independente do tipo de sujeito, vai se referir a ele, por mais que seja possível você identificá-lo de cara ou não. Por mais que seja necessário você subentender que o sujeito está ali ou não está, a oração, de certa forma, vai estar se referindo a ele, certo? Então, por isso que quando eu falo que o conceito de sujeito é a pessoa cuja qual a oração se refere, é porque é basicamente isso mesmo, certo? Ah, existe oração sem sujeito? Existe. Nós já entendemos que um conceito básico de sujeito é a pessoa cuja qual a oração se refere. Agora vamos falar, eu vou apresentar, na verdade, os tipos de sujeito de uma forma bem bisurada e resumida que cai no edital acerca desse assunto. Vamos lá. As variações. Vamos começar por aquele mais fácil, literalmente é o mais simples e que todos conhecem. Nós temos o sujeito simples. Sujeito simples. Temos também o sujeito composto. Composto. Temos também o sujeito oculto, que é a mesma coisa que elíptico e desinicial. Então, se você for ver qualquer questão onde se refira a sujeito oculto como sujeito elíptico, trata-se do mesmo tipo de sujeito, ou desinicial, trata-se do mesmo tipo de sujeito, certo? Vamos continuar. Já vimos sujeito simples, composto, oculto, que tem esses sinônimos aqui. Agora temos o sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, indeterminado. Temos o sujeito indeterminado, temos o sujeito frasal e temos o sujeito inexistente. Inexistente. Já vou começar passando de cara um bizu simples, rápido e prático para você ter acerca do conceito de sujeito simples. Entenda, quando eu falo de sujeito simples, você tem que entender algumas coisas. Primeiro, sujeito simples, ele só tem um único núcleo. E este um núcleo, ele tem que ser explícito. Ele tem que estar apresentado graficamente. Um núcleo explícito. Vou botar aqui um exemplo bem besta, mas eu acho que você já está pegando a ideia. João vai à escola todos os dias. Agora que tá. Vamos lá, vamos voltar ao conceito inicial de sujeito que eu mostrei para vocês um pouco antes. É a pessoa cuja qual a oração se refere. E como é que eu vou saber quem é a pessoa que a oração está se referindo? É simples. Basta você perguntar a oração. É isso mesmo, pergunte. Pague de maluco e pergunte a oração. Quem vai à escola todos os dias? A própria oração vai te dizer que é quem? João. João vai à escola todos os dias. Logo, João é a pessoa cuja qual a oração está se referindo. E, ao mesmo tempo, João só tem um núcleo, porque é uma palavra só que a oração está se referindo, e é explícito, ele está à mostra. Você não precisa subentender, você não precisa de uma regrinha ou de algum bizu a mais para saber que é João o sujeito dessa oração. Não, está simplesmente dado. Pronto. João vai à escola todos os dias. Se João vai à escola todos os dias, João é a pessoa cuja qual a oração está se referindo. Se João é um núcleo só, está explícito, está aparente, está visível graficamente, então João é o nosso sujeito simples. João é um sujeito simples. Vou falar agora acerca de sujeito composto. É quase igual ao conceito de sujeito simples. Por quê? Porque se no sujeito simples nós temos um núcleo explícito, no sujeito composto nós teremos dois ou mais núcleos explícitos. João, João e Maria vão à escola todos os dias. Vão à escola todos os dias. Viram, senhores, como é extremamente simples? João e Maria vão à escola todos os dias. Como você já sabe,
sujeito é a pessoa ou as pessoas cuja qual a oração se refere. Separa aqui. Pergunta, faz a pergunta. Quem, quem vão à escola todos os dias? Se é vão, é mais de uma pessoa. Se é mais de uma pessoa, e está explícito, a oração está te mostrando. Quem é que vai à escola todo dia? João e Maria. Então ele e ela já são eles. E eles vão. Então, temos aqui dois núcleos, João e Maria, que vão à escola todos os dias. Portanto, temos aqui dois núcleos explícitos e, devido a isso, temos um sujeito composto. Agora, vamos adentrar um pouquinho no que se refere ao sujeito oculto. Não é extremamente tão simples quanto o sujeito simples ou composto, mas também está muito longe de ser complicado. Sujeito oculto, que é a mesma coisa que elíptico ou desinicial. E isso já derrubou muita gente em questão de prova. Muita gente já perdeu isso, já perdeu questões de concurso, porque não sabiam que sujeito oculto é a mesma coisa que elíptico ou desinicial. Sujeito oculto é a mesma coisa que sujeito elíptico. Deixa eu botar o sinal de igual, né? Porque eu quero ser o mais didático possível. Sujeito elíptico ou desinicial. Sujeito desinicial. O sujeito oculto, ele está presente, mas não está visível. Muitas vezes você vai depender do contexto, vai ter que voltar no contexto ou vai ter que analisar, geralmente, a conjugação do verbo para subentendê-lo. Está presente implicitamente. Está presente de forma implícita. Bizu para você identificar um sujeito oculto. Analisar a conjugação do verbo. Vocês vão entender melhor por meio do meu exemplo, certo? É assim, quando você não explica muito bem com palavras, mostra um exemplo que fica bem mais didático. Vamos lá. Exemplo. Deixa eu fazer um contexto, hein? O mesmo exemplo de João e Maria. João e Maria vão à escola todos os dias. Ponto. Pois são muito esforçados. Analise que eu não fiz apenas uma frase. Eu fiz um período. Um período composto por duas orações, certo? Fiz um período. Nesse primeiro período, temos essa primeira oração, que está separada da segunda por meio desse ponto final, certo? Beleza. Agora, analise que, separadamente, essas orações vão ter sujeitos diferentes. Como assim? Vamos lá. Você já sabe o que é sujeito composto. É aquele que tem dois ou mais núcleos explícitos, beleza? Pronto. Você já identificou que nessa primeira oração temos João e Maria e que eles são compostos, logicamente estão à mostra. Você viu isso logo acima. Agora aqui vai ter isso aqui, ó. Pois são muito esforçados. Qual é o verbo desse aqui? São muito esforçados. O verbo é o verbo ser. O verbo ser, certo? O verbo ser, aqui, ele está conjugado na terceira pessoa do plural. O verbo conjugado na terceira pessoa do plural. Por isso que eu falei o bizu, que o bizu era analisar a conjugação do verbo. Por quê? Esse verbo, conjugado na terceira pessoa do plural, está se referindo a quem? Está se referindo a essas duas pessoas, João e Maria. Aí você pode parar para me perguntar, beleza, se está se referindo a João e a Maria, que estão logo na oração imediatamente anterior, e se o João e Maria, na oração anterior, são sujeitos compostos, trata-se de um sujeito composto, então aqui também é sujeito composto. Você vai me dizer isso, eu vou dizer, parabéns, você errou. Parabéns, você errou. Porque não é assim. Não é assim. Veja a diferença. Por mais que esse verbo, conjugado na terceira pessoa do plural, esteja de fato se referindo a João e a Maria, não é um sujeito composto. Aqui é onde está o sujeito oculto. Por quê? Porque está literalmente oculto, meu amigo. Se você fazer aquela pergunta, quem são muito esforçados? João e Maria. Beleza. Quem são João e Maria no pronome pessoal do caso reto? São eles. 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 Pronome pessoal. Eles. Mas esse eles está escrito? Não. Está grafado? Não. Está visível? Não. Você teve que subentender por meio da conjugação do verbo. Por isso que aqui o sujeito é oculto. Por isso que é elíptico, por isso que é desinicial. Você teve que subentendê-lo pela conjugação do verbo. Foi necessário você voltar no contexto, certo? Foi necessário você voltar no contexto para identificar quem são as pessoas cujas quais esse verbo aqui está se referindo. Mas você agora está ligado que não é porque está se referindo ao sujeito composto da oração anterior
que vai se tratar de um sujeito composto na oração vigente. Certo, senhores? Outro bizu que eu vou passar para vocês. Vamos lá. Analisar a conjugação do verbo e esse mesmo que a gente fez. Voltar no contexto, voltar no contexto do período. Ou seja, analisar a conjugação do verbo ou analisar o período. Analisar o período. Período. Basicamente isso. Deixa eu tirar minha cara da frente. Tá pra cá. Pronto. Olha aqui. Primeiro bizu. Eu vou até pintar de amarelo para ficar mais fácil para vocês verem ainda. Primeiro bizu. Primeiro bizu. Analisar a conjugação do verbo. Segundo bizu. Analisar o período. Primeiro bizu, analisar a conjugação do verbo. Segundo bizu, analisar o período. Qual é o conceito mais básico? É você entender que ele está presente de forma implícita. Ele está lá. Ele está lá. Você não está vendo, mas ele está lá. Certo? Pronto. Agora que nós já entendemos o conceito e alguns bizus acerca de sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto, que é a mesma coisa que elíptico ou desenencial, vamos ao sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Ele até existe, mas você não consegue identificar quem é. Mas não se pode identificá-lo com exatidão. Eu não consigo afirmar com total certeza que está se tratando de uma pessoa, de duas pessoas, de um grupo de pessoas, de uma população, vamos lá, de um país inteiro. Eu não consigo identificar. Eu sei que é, no mínimo, uma pessoa que faz ou deixa de fazer tal coisa. Mas eu não consigo dizer se é uma ou se é mais de uma pessoa. Aí é que tá. Aí é que tá uma diferença mais primordial do sujeito indeterminado para o sujeito oculto. Por quê? No sujeito oculto, ele existe e eu posso determiná-lo. Eu posso, por meio do subentendimento, eu posso subentender que se trata de uma ou mais pessoas. Já no indeterminado, não. Pode ser várias pessoas ou pode ser uma pessoa. Motivo. Então vamos lá, já passei esse macete. Agora eu vou explicar por meio de um exemplo, para vocês verem como é que fica bem mais simples. Vamos lá. Fica bem mais simples, né? Vamos lá, deixa eu ver um exemplo aqui, um exemplo. Precisa-se, veja bem, precisa-se de ajudantes que trabalhem o dia todo. Eu sei que tá precisando de gente, certo? Eu sei que como aqui é plural, é mais de uma pessoa. Mas eu não posso saber se são duas pessoas, se são 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 1 milhão. Eu não consigo saber com exatidão. Entende? Eu não consigo saber com exatidão. Você entendeu? Vou fazer outro exemplo. Aqui, vírgula, morre-se sonhos. Os mal planejados. Mal planejados. Deixa eu fazer um terceiro exemplo, que depois eu vou mostrar para vocês uma outra análise que é essencial e imprescindível para você identificar o sujeito indeterminado. Mostrei para vocês 3 exemplos e vou ter que repassar, dentro desses 3 exemplos, uma correlação. Vou destacar esse verbo aqui. Precisa-se. Nessa segunda oração, eu vou destacar esse verbo aqui, ó. Morre-se. Certo? E nessa terceira, eu vou destacar esse verbo aqui. Continua-se. São 3 verbos totalmente distintos. Isso é lógico, né? Isso é óbvio. São 3 verbos totalmente distintos. E outra observação é que esse primeiro verbo é um verbo transitivo indireto, certo? Verbo transitivo indireto. Nesse segundo exemplo, nós temos um verbo intransitivo, ok? E nesse terceiro exemplo, nós temos um verbo de ligação. Verbo, deixa eu botar aqui, pronto. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Outra coisa que você tem que observar é essa parte aqui, ó. O se e o si, certo? Os 3 verbos, tanto o transitivo quanto o intransitivo, perdão, tanto o transitivo indireto quanto o intransitivo e o de ligação, todos eles estão acompanhados desse si.
E esse se que eu circulei, ele é um índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Então, através dessas observações que eu fiz para vocês, eu vou trazer um macete não, uma regra para você identificar um sujeito indeterminado. Diante de verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação, o se é um índice de indeterminação do sujeito. E quando se tem alguns desses casos aqui, quando se tem uma oração, algum desses casos aqui, trata-se de um sujeito indeterminado. Trata-se de um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Diante de verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, mais o se, esse se vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, bate o olho no verbo, vi que ele é transitivo indireto, intransitivo ou de ligação e está acompanhado desse se, já sei que é índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, trata-se de um sujeito indeterminado. Uma das regras mais eficientes para você identificar o sujeito indeterminado. Agora, por quê? Eu vou responder para você. Porque eu fiz questão, porque eu fiz questão de dizer que isso aqui, esse se, é índice de indeterminação do sujeito. Por dois motivos. O primeiro é porque se tem índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado. E outra, por isso, veja bem, por isso que é interessantíssimo você saber transitividade verbal. Você saber o mínimo do básico acerca de transitividade verbal. Por quê? Porque quando se tem um verbo transitivo direto mais o se, esse se, ele não vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Ele vai ser uma partícula apassivadora. Partícula apassivadora. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que muita gente erra e perde questão, erra questão e perde ponto em concurso, porque não sabe diferenciar o índice de indeterminação do sujeito de uma partícula apassivadora. Pode parecer a mesma coisa visualmente, mas na prática são coisas totalmente diferentes. Índice de indeterminação do sujeito vai ter um verbo de ligação ou um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo mais o se. Aí esse se vai ser um índice de indeterminação do sujeito, que vai nos gerar um sujeito indeterminado. Já quando tem um verbo transitivo direto, que é aquele que não exige preposição, mais o se, esse se vai ser uma partícula apassivadora. Pelo amor de Deus, não esqueça isso. Não erre isso na prova que você pode pagar muito caro, certo? Eu boto medo mesmo, é pra ter medo mesmo. É pra ter medo mesmo, porque é uma questão dessa que lasca você na prova. É errar uma questão dessa que você fica pra trás de muita gente. Você tá entendendo? Você não pode errar uma coisa dessa. Certo, senhores? Então pronto. Você já viu aqui, ó. Precisa-se de ajudantes que trabalhem o dia todo. Precisa-se. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Mas o se, nós temos um índice de indeterminação do sujeito. Portanto, sujeito indeterminado. Aqui, morre-se sonhos mal planejados. Morre, verbo intransitivo. Mais o se, que é índice de indeterminação do sujeito, que vai nos concluir, mais uma vez, um sujeito indeterminado. Na guerra, continua-se a mortandade diária de vários homens. Veja bem, continua-se, verbo continuar, que é verbo de ligação, mais o se, índice de indeterminação do sujeito. Então, nós temos um sujeito indeterminado. Olha o macete. Diante de verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação mais o se, nós temos o índice de indeterminação do sujeito, que vai nos gerar um sujeito indeterminado. Parece muita coisa, parece muita informação, mas se você vê isso, aí vê de novo, 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 vai entrar na sua mente, no seu coração e na sua alma, certo? Você só não pode errar na hora da questão. Beleza, vimos 4 tipos até agora, né? Simples, composto, oculto e indeterminado. Agora vamos para o sujeito frasal. Parece muito difícil pelo nome, mas tem um macete que torna extremamente fácil a identificação. No sujeito frasal, guarde no seu coração uma coisinha. Sujeito frasal, o núcleo do sujeito é um verbo no infinitivo, ou seja, via de regra, quando a gente encontrar o núcleo do sujeito sendo um verbo no infinitivo, vamos ter um sujeito frasal, certo? Vamos lá. O núcleo é um... Deixa eu deixar mais completinho, né? Lá da frente. O núcleo do sujeito é um verbo no infinitivo.
O núcleo do sujeito é um verbo no infinitivo. O núcleo do sujeito é um verbo no infinitivo. Pô, velho, se você não sabe o que é um verbo no infinitivo, eu te aconselho a voltar lá nas classes gramaticais. Lá nos verbos, para você saber o que é um verbo no infinitivo, o que é um verbo no gerúndio e o que é um verbo no particípio, certo? Verbo no infinitivo, terminado em R. Pode ser de primeira, segunda ou terceira conjugação. Primeira conjugação terminada em AR, segunda em ER, terceira em IR. Exemplos: andar, pescar, nadar. Primeira conjugação. Correr, fazer. Segunda conjugação. Ir, subir, cair, decair. Terceira conjugação. Certo? Então, você entendeu que o núcleo do sujeito é um verbo no infinitivo? Pô, velho, você já consegue matar que o sujeito é frasal, certo? Vou fazer um exemplo aqui muito simples para a gente conseguir compreender da melhor forma. Vamos lá. Exemplo. É necessário lutar para vencer. É necessário lutar para vencer. Se você ainda não identificou, o sujeito dessa oração é lutar, que é um verbo no infinitivo, que é um verbo na primeira conjugação do infinitivo. Mas, cara, pô, velho, mas como assim? Tem 3 verbos nessa oração. Tem esse, tem o verbo ser e tem o verbo vencer. Por isso que o bizu é: o núcleo do sujeito é um verbo no infinitivo. Qual é o núcleo do sujeito? Ah, é lutar, mas você só falou que era lutar, você não explicou. Ô abençoado, eu não disse pra tu que o sujeito de uma oração é a pessoa cuja qual a oração se refere? Ah, mas aqui não tem pessoa. Não tem pessoa nem subentendida, nem escrita, nem de jeito nenhum, abençoado. Sujeito, frasal, o núcleo é um verbo. O núcleo é um verbo. Ah, mas tá complicado, então faz assim. Faz assim. Lê a oração toda, aí depois você faz a pergunta para a oração. O que é necessário para vencer? Lutar. Se lutar é necessário para vencer, lutar é a pessoa cuja qual a oração se refere. É basicamente isso. Pô, o núcleo sujeito, lutar. Se o núcleo é um verbo no infinitivo, então temos um sujeito frasal. É difícil isso? É difícil isso? Não. Pense bem, é difícil isso? Não tem bicho de 7 cabeças. Você conseguiu entender sujeito indeterminado? Que é mais chato do que isso aqui? Muito mais chato? Você também conseguiu entender isso aqui, amigo. É basicamente, presta atenção nisso. Ó. O núcleo do sujeito é um verbo no infinitivo. O núcleo do sujeito é um verbo no infinitivo. Outro exemplo. Eu gosto de ser muito didático mesmo. Eu quero fazer um negócio que até o burro dos mais burros entendam, certo? É bom batalhar para conquistar. Faz a pergunta para a própria oração. O que é bom para conquistar? Batalhar. Batalhar o quê? Verbo no infinitivo. Então, se é um verbo no infinitivo, esse está sendo o núcleo do sujeito, logo, meu sujeito é frasal. Acabou a dificuldade. Acabou a agonia, meu amigo. É basicamente isso. É bom batalhar para conquistar. Sujeito frasal. É necessário lutar para vencer. Sujeito frasal. Então você conseguiu entender agora. Você conseguiu entender que não tem bicho de 7 cabeças aqui. Também não tem bicho de 7 cabeças aqui. Não tem bicho de 7 cabeças em tipo de sujeito nenhum. Você só tem que prestar atenção nos macetes, prestar atenção nos detalhes, prestar atenção no que de fato é útil para você conseguir levar para frente o conteúdo, massificar na cabeça, conseguir acertar questões. Você não está aqui para ser professor. Eu nem sou, nem quero, nem estou aqui para ser professor. Eu estou aqui para passar para vocês, da melhor forma, os bizus e os macetes que eu uso para aprender. Você entendeu até agora o que é sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito frasal. Falta agora o quê? O sujeito inexistente, ou a famosa oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Diante dos verbos ser e haver, no sentido de tempo decorrido, sujeito inexistente. Quando tiver o verbo haver no sentido de existir, sujeito inexistente. São 2 regrinhas básicas que já te ajudam muito a identificar um sujeito inexistente, certo? Agora eu vou passar para o outro lado e te mostrar uma outra regra que é ainda mais básica acerca de sujeito inexistente. Diante de fenômenos da natureza ou verbos que exercem fenômenos da natureza no modo denotativo, no sentido literal,
também o sujeito inexistente. Agora vamos para os exemplos. Vou fazer um exemplo de cada, certo? Vou fazer um exemplo de cada grupo, para você ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Fiz 3 exemplos para mostrar para vocês essas regras daqui de cima, certo? Vamos lá. Tem aqui o primeiro exemplo, né? Vamos lá. Há 10 anos, o nome da instituição é o mesmo, ou seja, tem o verbo haver no sentido de tempo decorrido. Tempo decorrido. Tempo decorrido. O verbo haver no sentido de tempo decorrido. Então, nós vamos ter um sujeito inexistente. Beleza? Haver no sentido de tempo decorrido, sujeito inexistente. Temos o verbo fazer, que nesse caso também está no sentido de tempo decorrido. Também está no sentido de tempo decorrido. Portanto, o meu sujeito também é inexistente. Também é inexistente. Vamos ter aqui, ó, ontem choveu torrencialmente na minha cidade. Temos o verbo chover no sentido literal. Sentido literal. Por isso também temos um sujeito inexistente. Por isso que temos um sujeito inexistente. Agora deixa eu ver uma observação. Alguém que não sabe essas regras pode ler uma oração dessa e dizer que, na primeira oração, vamos lá, na primeira oração, há 10 anos, o nome da instituição é o mesmo. Aí vai dizer, vamos ler, o que é o mesmo há 10 anos? O nome da instituição. Então, o nome da instituição é o sujeito. É errado. Porque tem a regra. O verbo haver no sentido de tempo decorrido ou no sentido de existir, o sujeito é inexistente. Verbos que indiquem fenômenos naturais, fenômenos da natureza, na forma literal, ou seja, chover, trovejar, relampear, anoitecer, amanhecer, são fenômenos da natureza. E estão, pelo menos nesse contexto aqui que eu coloquei, na forma literal. Porque literalmente chove torrencialmente, ou seja, a chuva pode ser torrencial, que é uma chuva forte, uma chuva intensa. Então, é um fenômeno da natureza, de forma intensa, mas ainda é um fenômeno da natureza. Então, a oração é sem sujeito. Agora, se eu falasse para você, choveram reclamações no plenário, choveram reclamações na reunião. Logicamente, não houve uma literal chuva de reclamações. Então, essa chuva estaria no sentido conotativo, no sentido figurativo, sentido figurado. Portanto, não se trataria de uma oração com sujeito inexistente. Não se trataria de uma oração sem sujeito. Vocês estão entendendo a diferença sutil, mas que é muito útil? Então, senhores, nós vimos aqui exemplos com o primeiro e o segundo grupo acerca do sujeito inexistente. Vimos também sujeito frasal, que é quando o verbo é o núcleo do sujeito, o verbo é o núcleo, e esse verbo está no infinitivo, primeira, segunda, terceira conjugação, certo? Vimos o sujeito indeterminado, que a regra é essa daqui, ó, verbo transitivo indireto, ou verbo intransitivo, ou verbo de ligação mais o se. Aí, quando tem isso aqui mais o se vai ser um índice de indeterminação do sujeito, certo? Aí, beleza, vimos os exemplos. Aí vimos também, sujeito oculto está presente, mas de forma implícita. Ele está subentendido. Aí passamos os bisus, né? A analisar a conjugação do verbo, ou analisar o período em que ele se encontra, certo? Sujeito simples e composto. Simples, um núcleo explícito. Composto, 2 ou mais núcleos explícitos. Tanto o simples quanto o composto é explícito. A diferença é que no simples é só um, no composto é 2 ou mais. Certo, senhores? Então, deixa eu ficar grande aqui para vocês. Pronto. Então, senhores, era basicamente tudo isso que eu queria falar para vocês hoje acerca de tipos de sujeito. Mostrei o conceito de sujeito, o conceito mais básico de sujeito. Mostrei os subconceitos de cada tipo de sujeito e os macetes e regras mais fáceis para a gente conseguir identificar cada tipo de sujeito. Então, eu espero muito ter ajudado vocês nesse vídeo. Pode ter sido chato, pode ter sido intenso, mas, senhores, é extremamente necessário para que nós possamos absorver um conteúdo que é fundamental no edital e que, se vier uma questão, você já não pode errar mais. Positivo, senhores? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se tem coisa a acrescentar, tem alguma observação para fazer, por favor, faça, interaja. Eu não estou aqui na posição de professor para estar ensinando a vocês, não. Eu sou tão concurseiro, tão aluno e tão estudante quanto você. E também, da mesma forma que eu posso repassar algo para vocês, vocês
vocês podem, por meio dos comentários, repassar o para mim, e eu aprendo, você aprende, e todo mundo sai ganhando, senhores. Positivo? Então deixe o seu like, compartilhe com aquele seu amigo concurseiro que também quer ser polícia, também quer ostentar uma farda da Polícia Militar de Pernambuco ou de alguma outra força, certo, senhores? Então, vamos lá, tamo junto, força e honra, senhores.